Boa noite, turminha do quinto ano B. Vamos aqui fazer a correção da nossa atividade de hoje. A atividade essa que está na página 93, que foi realizada dia 23 de julho de 2020. É continuação da interpretação de texto, né? Do texto Noite de Terror, de Tatiana Berlim. Então, vamos lá aqui a questão da página 93. Ele diz o seguinte: releia um trecho do primeiro parágrafo, observando as palavras em destaque. Então, o trecho é esse. O berço ficou encharcado e eu tive de tirá-lo de lá. Troquei-lhe a fralda e coloquei-o junto conosco na nossa cama. Então, as palavras em destaque é lo, li e o. Então, vamos ver o que ele pede. Letra A. A quem se refere a palavra em destaque? Ao bebê. Tirá-lo. Tirá-lo quem? O bebê. Troquei-lhe. Quem é esse li? Esse pronome li se refere a quem? Ao bebê também. Quando ele diz a fralda e coloquei-o. A quem esse pronome se refere? Também ao bebê. Certo? Letra B. A substituição dessas palavras pelo substantivo a que se refere traz prejuízo ao texto? Justifique. Então, ele trouxe aqui a resposta. Espera-se que o aluno perceba que a fluência da leitura fica prejudicada com a repetição da palavra bebê. Então, ele perguntou aqui se a substituição dessa palavra pelo substantivo a que se refere traz prejuízo ao texto. Então, se você, em vez de ter usado os pronomes, tivesse usado sempre o bebê, ficaria uma repetição que tornaria o texto meio que incorreto, né? Porque em textos a gente deve evitar repetir muitas vezes a mesma palavra. Pessoal, o berço ficou encharcado, eu tive que tirar o bebê de lá. Troquei o bebê, né? Coloquei o bebê junto conosco, então ficaria muita repetição do substantivo bebê. Então, ele perguntou aqui se a substituição dessa palavra pelo substantivo... Qual o substantivo? O bebê. Traz prejuízo ao texto. Então, traz sim, certo? Porque aí, no caso, você iria ficar repetindo a palavra bebê muitas vezes, o que tornaria o texto enfadonho. Questão 7. Releia uma frase do terceiro parágrafo. Era uma barata, mais uma barata enorme, de um tamanho nunca visto. Então, a palavra em destaque aqui é enorme, né? Palavras de sentido contrário são chamadas de antônimas. Isso? Palavras de mesmo sentido, sinônima. Palavras de sentido contrário, antônimas. Então, aqui é uma definição da palavra antônima. Reescreva a frase substituindo a palavra em destaque por outra de sentido contrário. Então, contrário de enorme. Que palavra você pensou? Então, vamos aqui a sugestões de resposta. Era uma barata, mais uma barata, você poderia substituir enorme por minúscula, miúda, diminuta, de um tamanho nunca visto. Então, contrário de enorme, poderia ser pequena, minúscula, miúda, né? Pequenina. Tudo isso eram algumas opções corretas de você usar aí o antônimo de enorme. Pequenina, né? Continuando. Questão 8. Leia o verbete enorme e verifique se você escreveu a frase usando o antônimo dessa palavra. Depois responda. Enorme, muito grande, colossal, gigantesca, enormidade. Né? Ele trouxe a separação, diz que é um substantivo, né? Antônimo masculino, minúsculo. Então, vamos aqui, ó. Ele agora quer que você responda essas perguntinhas. Ao substituir a palavra enorme pelo seu antônimo, o sentido da frase permaneceu o mesmo? Não. O sentido mudou completamente, né? B.
No relato, qual é a importância do uso do adjetivo enorme para descrever a barata? Dá sentido de assustador aos acontecimentos daquela noite, que ficaram marcados na memória da menina. Ok? Então, quando ela usou a palavra enorme, é porque era muito grande, era assustadora. Para ela foi algo terrível, né? Então, é essa a nossa correçãozinha de hoje. Super light, atividade de português. Eu espero que todos tenham acertado. Caso você veja aí que sua resposta precisa ser complementada ou melhorada, faça isso, tá ok? Um abraço.